necesitamos vir com a nossa Bíblia. Amém? Tem alguns espertinhos que já guardam no porta-luva a Bíblia e só tiram dali domingo quando vem na igreja. Então, irmãos, que a Bíblia seja para você usar constantemente, para você estudar as Escrituras, para você mergulhar na Palavra de Deus, para você ser mais cristão a cada dia. Amém? Aleluia. Pode se sentar, por favor. Estamos no último domingo desse ano 2025. Amém? Quantos estão contentes de poder chegar até o final desse ano? Amém. Deveríamos dar graças a Deus, irmão, porque nos permite chegar com vida. Talvez um pouco baleados, cansados, esgotados da rotina deste ano, mas devemos dar graças ao Senhor, que nos permite poder concluir esse ano com alegria, com saúde, e nas mãos de Deus, sobretudo na sua presença. Tenho uma palavra da parte de Deus esta noite. Creio que assim como o Senhor tem falado no meu coração, Ele quer falar na tua vida também. Atos capítulo 28. Atos capítulo 28. Quero agradecer aos irmãos que nos ajudaram hoje a poder organizar a nossa casa. Que seria de nós sem a ajuda de cada um de vocês? Os irmãos que se preocuparam também, enviaram mensagem, se prontificando. Louvo a Deus pela vida desta igreja, uma igreja preciosa, uma igreja amada. O Senhor abençoe cada um de vocês em nome de Jesus. Atos capítulo 28, a partir do versículo 1, diz assim: estando já salvos, soubemos então que a ilha se chamava Malta. Os indígenas usaram conosco de não pouca humanidade, ou seja, foram generosos. Nos acenderam uma fogueira e nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Ora, havendo Paulo ajuntado e posto sobre o fogo um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, apegou-se-lhe à mão, ou seja, o mordeu. Quando os indígenas viram o réptil pendente da mão dele, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, pois, embora salvou do mar, a justiça não deixa viver. Mas ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que Paulo viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado muito tempo e vendo que nada de anormal lhe sucedia, mudaram de parecer e diziam que era um Deus. Ora, nos arredores daquele lugar havia umas terras que pertenciam ao homem principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou bondosamente por 3 dias. Aconteceu estar de cama enfermo de febre e disenteria o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, havendo orado, impôs-lhe as mãos e o curou. Feito isto, vinham também os demais enfermos da ilha e eram curados. E estes nos distinguiram com muitas honras. E ao embarcarmos, puseram a bordo as coisas que nos eram necessárias. Feche os teus olhos. Senhor Jesus Cristo, poderoso Deus, eu quero te agradecer essa noite, porque nos permites estar novamente reunidos na tua casa. Obrigado, Senhor, pelos irmãos que estão aqui.
Eu te peço também, Senhor Jesus Cristo, que possas abençoar os irmãos que não estão por A ou B motivos. Mas, Senhor, por enquanto estamos aqui, necessitamos ouvir a Tua voz. Necessitamos, Senhor, nos aproximar mais da Tua presença. Fala conosco, Pai eterno, esta noite, pois somos carentes do Teu amor, do Teu perdão, do Teu cuidado, da Tua correção. Somos carentes de Ti, Senhor. Ajuda-nos para que essa palavra possa impregnar, Senhor, o mais íntimo do nosso ser e nos leve a uma mudança e a um crescimento, pois necessitamos de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, depois de 14 dias de travessia pelo mar, o apóstolo Paulo está com 276 pessoas num barco, onde eles vêm atravessando umas 7 cidades e umas 1.400 milhas marítimas aproximadamente. A palavra do Senhor fala que houve uma grande tempestade, onde todos eles naufragaram. Chegando a nado até a região terrestre mais próxima de onde eles estavam, descobriram que essa ilha chamava-se Malta. E as pessoas que os receberam e fizeram uma fogueira e os atenderam com muito cuidado, com muita atenção. E Paulo, por iniciativa própria, não somente pelo cuidado pessoal dele, mas também pelo cuidado das pessoas que estavam com ele, ele foi à procura de gravetos, foi à procura de lenha para poder atiçar o fogo, para poder manter a fogueira acesa. E a palavra do Senhor fala que de repente uma serpente que estava fugindo do fogo se pendurou na mão do Paulo, mordeu a mão do Paulo. E quando isso aconteceu, as pessoas, os nativos que estavam ali, começaram a dizer: esse homem é um homicida. Se ele conseguiu se salvar da morte estando no mar, agora a justiça caiu sobre ele, sendo mordido pela serpente. Mas a palavra do Senhor nos diz que o apóstolo Paulo se sacudiu a mão, sacudiu a serpente, que enquanto o povo estava esperando que algo acontecesse com ele, que se inchasse, que o efeito do veneno comece a trazê-lo a óbito, isso não aconteceu. E às vezes as pessoas estavam chamando ele de homicida, que ia morrer por ser um homicida, agora começaram a dizer: verdadeiramente vemos que ele é um Deus. Mas depois disso, a Bíblia também nos diz que eles estavam avançando em caminho e chegaram até a casa de um homem muito importante chamado Públio, que deu hospedagem para eles. E o pai de Públio estava doente, com febre e disenteria. O apóstolo Paulo orou por ele e este homem curou-se. Assim, o boato correu do lugar, as pessoas que estavam doentes chegaram até onde estava Paulo para que ele orasse e eram todos curados. Mas também a Bíblia nos diz que quando eles estavam indo embora, eles foram muito abençoados. Aquela população começou a dar tudo para eles que necessitavam para poder continuar a viagem para Roma. Eu vejo algo importante aqui, irmãos, que o Senhor permitiu essa mordida desta serpente para poder manifestar a sua glória. Eles chegaram semidesnudos, chegaram sem nada, mas eles, quando foram embora, eles foram com todos os recursos que necessitavam para a sua viagem. Eu quero te dizer algo de parte de Deus, igreja, que o Senhor usará tudo o que aconteça contigo, ainda os ataques do inimigo sobre a tua vida,
o Senhor usará tudo isso para cumprir o seu propósito em ti. Amém? Eu vou repetir, irmãos. Todos os ataques do inimigo que aconteçam sobre a tua vida, o Senhor vai usá-los também para cumprir o seu propósito sobre ti. Amados, para quantos de nós esse ano foi uma travessia? Para quantos de nós esse ano tem sido um ano de tempestades? Para quantos de nós esse ano tem sido um ano de muitos ataques? Estamos chegando na finalização deste 2025. Eu acredito que alguma conclusão nós estamos fazendo diante deste ano. E tem alguma lição que eu tenho aprendido através dessa passagem? Onde a primeira é, para quem está tomando nota disto, que a mordida faz parte da travessia. A mordida faz parte da travessia. E no versículo 3 diz que o apóstolo Paulo, havendo ajuntado, ou seja, Paulo estava fazendo algo bom. Paulo estava trabalhando bastante, estava trabalhando demais. Ele estava trabalhando para que haja uma atmosfera de calor, para que as pessoas que estavam com ele possam se esquentar. Mas de todas as 276 pessoas, o único que foi mordido foi ele. Justamente o único que estava trabalhando em favor do povo, em favor das pessoas. Ele estava obrando para o bem dos demais, mas ele foi mordido. Eu quero te dizer, igreja, que cada vez que nós nos comprometemos com o Senhor, corremos um risco. Corremos um risco muito grande. Porque deve ter acontecido com você que cada vez que você se dispõe a trabalhar para o Senhor, cada vez que você decide fazer um trabalho para o Senhor, cada vez que você decide juntamente com a tua família servir ao Senhor, o inimigo se levanta. Tem acontecido conosco muitas vezes. E eu creio que nós não somos os únicos que temos passado por isso. Agora você entende que cada vez que você decide ser generoso e crescer espiritualmente e crescer no serviço ao Senhor, o inferno se levanta. Assim, João capítulo 16, versículo 33, se você me acompanha, por favor. João 16, 33 diz o seguinte: Tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Esta é uma grande promessa que o Senhor tem nos dado. Em poucas palavras, se você foi mordido pela serpente, não temas. Não foi pelas tuas más decisões. Paulo não foi mordido pelos seus erros cometidos, mas sim pelas boas decisões que ele tomou. Eu te digo, igreja, ainda que você tome boas decisões, você vai ser mordido. Você vai sofrer ataques. Paulo não estava livre dos ataques. Veio um problema, veio a mordida, veio um conflito. Mas, amados, são muitas pessoas que, por evitar conflitos, por evitar ataques, por evitar problemas, por evitar circunstâncias difíceis, preferem se manter longe da fogueira. Muitas pessoas preferem morrer de frio do que se arriscar e crescer no Senhor e vencer a serpente. E esse é o problema, irmãos, que muitos estamos enfrentando na nossa vida cristã. De que muitos, por evitar os conflitos,
por evitar os ataques do maligno, preferimos nos manter longe do fogo, preferimos nos manter longe da fogueira, preferimos nos manter longe do campo de ataque. E por isso, amados, é que nós não crescemos. Nos mantemos ao redor, mas não estamos perto. E por isso que muitos estamos terminando o ano 2025 e não temos crescido espiritualmente. Não temos evoluído espiritualmente. Não temos progredido espiritualmente. Há pessoas, irmãos, que preferem morrer de frio antes do que ser mordido. E quero te dizer algo que o Senhor trazia ao meu coração. Que há pessoas que não são mordidas pela serpente, porque provavelmente estão trabalhando para ela. Há muitos que não são atacados pela serpente, porque provavelmente estão prestando o seu tempo em favor dela. Porque os que estamos servindo ao Senhor, os que temos um compromisso com Deus, os que estamos na linha de frente, os que estamos em favor de manter a chama acesa do fogo, constantemente somos alvo de ataques. Constantemente estamos na linha de ataques. Por isso que Jesus Cristo disse em Mateus 16, 24: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Eu vou te dizer algo: nenhum que serve a Cristo fica sem sofrimento. Talvez seria mais gostoso ouvir outro tipo de palavra, igreja. Talvez seria gostoso ouvir o seguinte: se você está servindo a Cristo, você vai ser extremamente prosperado. E todos diríamos amém, aleluia, glória a Deus. É o que eu queria ouvir, pastor, nesse final de ano. Que tu me digas que em 2026 eu vou prosperar, eu vou crescer, eu vou evoluir, eu vou avançar e eu vou conquistar todos os meus sonhos. Mas eu te digo que se tu queres progressar, trabalha. E trabalha mais. E se concentra no que o Senhor disse em Josué 1:8. Que esse livro da lei não se aparte de ti, medita nele dia e noite, e só assim farás prosperar o teu caminho. Então o segredo da prosperidade está aqui, nas Escrituras e no trabalho. Não apenas no trabalho. Necessitamos ter as Escrituras em nossa vida. Mas eu quero te dizer, igreja, voltando ao nosso tema, que aquele que serve a Cristo não está livre de sofrimento. E o problema está, irmãos, é que muitos pensam que seguir a Cristo significa que não vamos sofrer mais. De fato, há uma igreja brasileira espalhada no mundo todo, que o lema deles é: pare de sofrer. Esse é o lema dessa igreja. O evangelho que estão vendendo é: se tu vem para a nossa igreja, tu vai parar de sofrer. E não é o que Cristo nos diz. Em momento algum nas Escrituras o Senhor diz: se você me segue, eu te prometo que vou te dar isto, isto, isto e aquilo. O Senhor diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga. Mas será, igreja, que estamos dispostos a tomar sobre nós a nossa cruz? Será que estamos dispostos a carregar a nossa cruz para seguir a Cristo?
¿Estamos dispostos a isso? Amados, se este ano foi difícil para ti, se vieram pressões sobre a tua vida, se você esse ano foi alvo de ataques, não necessariamente porque tu estás em pecado, mas é porque você tem decidido caminhar no propósito com Deus. Amém? Estou dizendo para aqueles que verdadeiramente decidiram servir ao Senhor desde o início do ano até o final com a mesma intensidade. Porque uns começamos o ano com toda intensidade, com todo fervor, com todo desejo, com toda uma força, e quando vai terminando o ano, vamos deixando para trás as coisas de Deus, os compromissos que temos com a casa de Deus, os compromissos que temos com a presença de Deus, compromissos que temos com a família de Deus. A gente vai abandonando tudo. Começamos bem, mas terminamos mal. Então, irmãos, esta palavra é para aqueles que verdadeiramente têm esse compromisso com Deus e querem continuar tendo esse compromisso com Deus. E se você não está terminando o ano com esse compromisso com o Senhor, está na hora que você acorde e se comprometa com o Senhor. Mas também devemos pensar algo, que quando tudo anda bem, é porque algo anda mal. E que alguns dizem: eu não tenho nenhum ataque, estou light, estou leve, estou bem tranquilo, está tudo bem. Então comece a se preocupar, meu querido. Comece a se preocupar, porque o inimigo, a serpente, não ataca aquele que não lhe incomoda. A serpente vai atacar aquele que está incomodando os propósitos do maligno, para te tirar do foco, para te tirar do propósito. Quantos de nós, provavelmente em algum momento, temos falado o seguinte: por que sempre me falta um centavo para completar R$1? Porque sempre está me faltando o que eu necessito. Sabe por que, igreja? Porque se nós tivéssemos o real completo, nós começamos a depender de nós e não de Deus. Aleluia. A nossa dependência vai estar em nós, no que eu ganho, no que eu tenho, no que eu consigo, no que eu posso, no que eu adquiro, pelas minhas forças, pela minha inteligência, pela minha capacidade, pelo que eu estudei, porque sou extremamente preparado para negócios, porque eu sou muito bom, muito capaz, porque eu consigo, porque eu trabalho desde pequeno, me acostumei a trabalhar, porque eu me esforço, porque sou isto e aquilo. Eu quero te dizer que se tu estás indo nessa linha, tu já perdeu a tua dependência de Deus. Então, irmãos, estamos entendendo que o Senhor, através da palavra, está querendo nos trazer de volta para o foco que Ele tem nos dado, que é a sua palavra e a sua obra. Amados, em qual grupo nos encontramos? Vou te mencionar aqui 2 grupos. Aí você vai identificar em qual deles você se encontra. Você é daqueles que colocam lenha na fogueira para manter o fogo aceso? Ou você é daqueles que espera que os outros façam? Há 2 classes de pessoas. Ou tu és daqueles que pegam a lenha no braço para manter o fogo aceso, ou tu eres daqueles que espera que o outro faça? Então, amados, essa linha de raciocínio, o único que vai se responder é você com Deus. Porque muitos estamos esperando que os demais façam. Ponto número 2: constrói a tua fogueira.
No versículo 3 diz que o apóstolo Paulo estava juntando os gravetos para trazer e colocar na fogueira. Mas há uma versão da Bíblia em espanhol que eu gostei muito, que diz o seguinte: que Paulo estava juntando uma braçada de lenha, e uma braçada está se referindo ao braço. Então tudo que cabia no braço dele, de lenha, ele estava juntando para poder trazer e manter a chama acesa nessa fogueira. Quer dizer, havia que ter um bom braço para poder manter a chama acesa. E sabe, os que fazemos academia, aliás, os que fazem academia, eu não faço. Tem um braço ali, me ajuda por favor? Olha para esta imagem que eu separei. Não, essa não, a outra. Esta. Eu pedi para bater uma foto do meu braço. Os invejosos estão dizendo que não, que é uma foto da internet. Este braço, irmãos, vocês conseguem enxergar? É o braço, irmãos, de um homem que faz academia. Braço forte, um braço extremo, um braço que tem criado músculo. Este homem, para chegar neste nível de músculo, teve uma disciplina que não foi de um dia, que não foi de uma hora na academia, que não foi de uma vez por semana, que não foi um nada. É uma disciplina de muito tempo. Amados, também há disciplinas espirituais que nós necessitamos desenvolver em nossa vida, onde nós temos que entender, irmãos, que necessitamos nos disciplinar espiritualmente para que o nosso braço espiritual possa crescer, para poder agarrar a lenha. Sabe, muitos neste ano 2025, o seu músculo financeiro cresceu. Amém? Tem gente que cresceu financeiramente em 2025? Glória a Deus. Não tenha vergonha disso. Então muitos cresceram o braço financeiro neste ano 2025. Outros cresceram o seu músculo intelectual, porque leram mais livros neste ano 2025, mais do que em 2024. Quantos leram mais livros este ano do que o ano passado? Que bom por isso. Então, o músculo intelectual cresceu mais. Outras pessoas, irmãos, cresceu o seu relacionamento. O seu círculo de influência neste ano cresceu mais. Conheceste mais pessoas, te relacionaste com pessoas importantes, talvez, onde o teu círculo de influência cresceu, o teu braço de relacionamento com pessoas cresceu nesse ano. Outros começaram o ano 2025 com o propósito de emagrecer. A pergunta é: quantos conseguiram emagrecer? Glória a Deus pelos que conseguiram emagrecer, que não é o meu caso. Mas glória a Deus pelos que começaram, irmãos, com o propósito de emagrecer esse ano, porque isso demanda uma disciplina. Muitos irmãos, no mundo natural, nós vemos com este braço aqui, mas no mundo espiritual nós vemos de outra forma. Nos vemos assim. No mundo natural nós vemos com esse braço de fisiculturista, mas no mundo espiritual
nos estamos vendo desta forma. ¿Sabe por quê? Porque muitos têm se dedicado a crescer financeiramente. Por favor, não me malinterprete, não saia daqui dizendo: o pastor está dizendo que não devo trabalhar, que não devo fazer isso. Não estou dizendo isso. Não estou dizendo que não deve ler livros, que não deve ir na academia, não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que muitos temos dedicado tanto tempo a gerar empresa, a gerar dinheiro, a fazer negócios, a ler livros, a ter amizades, a nos relacionar com pessoas, a ter o nosso círculo de influência mais. Outros têm se dedicado a querer emagrecer, o Mounjaro está de moda, comprando a injeção para emagrecer, porque hoje queremos tudo fácil, não queremos esforço. Uma injeção, eu pago, emagreço rápido, não me esforço. Porque assim, estamos numa geração de pouco esforço, sim ou não? Porque hoje ficamos, irmãos, nervosos quando o micro-ondas demora 2 minutos para aquecer um prato de comida. E dizemos que esse micro-ondas não vai mais rápido. Então, amados, nos vemos no mundo natural com um braço de físico-culturista, mas no espiritual estamos assim, magros, secos, fracos, miseráveis, pobres, tristes e nus. Porque espiritualmente não temos nos esforçado esse ano para ter um crescimento. Eu falava domingo passado para vocês que domingo retrasado, que era o último culto que eu estava, último domingo que estava nos Estados Unidos para ministrar em 2 igrejas, eu estava emocionalmente cansado, fisicamente extremamente cansado. Eu já não veia a hora de chegar quinta-feira para poder pegar o avião para o Brasil. Eu já tinha pegado 12 aviões em toda essa viagem, estava cansado. Eu falei para minha esposa naquele domingo, era acho 5 da manhã lá em Seattle, aqui já eram 10 da manhã, e falava para ela: eu já não dou conta, já quero ir embora. E minha esposa me falou: olha, para aí, com o mesmo entusiasmo que tu começou essa viagem, com o mesmo entusiasmo tu me termina essa viagem. Então, amados, na caminhada com o Senhor, com o mesmo entusiasmo que decidimos começar um ano para servir a Deus, com o mesmo entusiasmo devemos terminar o ano servindo ao Senhor. E para isso devemos ter buscado a presença do Senhor constantemente. Eu quero te dizer algo, igreja, que por mais contatos ou influência que você tenha, por mais empresa grande que você tenha, por mais posses que você tenha, enquanto você não desenvolve uma disciplina para crescer o teu braço espiritual, você vai fracassar. Estão entendendo o que eu estou te dizendo, igreja? Por mais influência que tenhas, por mais amigos que tenhas, por mais dinheiro que tenhas, por mais posses que tenhas, por mais empresa grande que tenhas, se tu não desenvolves uma disciplina espiritual para fortalecer o teu braço espiritual, tu vai fracassar. Porque o mesmo Senhor diz: de que serve o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Porque nem eu nem você sabe se amanhã estaremos aqui. Nem eu nem você sabemos se vamos a conseguir chegar na virada. Nem eu nem você sabemos se vamos conseguir terminar o ano que vem, ou se vamos conseguir começar. Então, amados, como está a nossa alma? E sabe que, igreja, as disciplinas espirituais que nós devemos ter é oração, jejum, palavra. O que constantemente tem sido ensinado nessa igreja
Dia 2 de janeiro, vamos começar um jejum de 40 dias. Tomara o Espírito Santo convença essa igreja da necessidade que temos de jejuarmos. Porque o convencimento não vai vir do pastor, é o Espírito Santo desde o momento que você queira ouvi-lo. Porque muitos não queremos desenvolver essa disciplina espiritual. Muitos não temos crescido espiritualmente, porque somente tomamos leite e não queremos nos exercitar para crescer. Por isso que muitas vezes nos mantemos um dia com fogo ardendo na chama e outros dias estamos, já não quero nada. Porque assim vivemos. Porque assim estamos andando. Amados, a adoração é uma disciplina espiritual. Eu parabenizo os irmãos que chegam cedo na igreja para dobrar joelhos, para orar ao Senhor. Parabenizo aqueles que chegam na casa de Deus a dizer: Senhor, eu venho entregar de tudo que Tu tens me dado, eu venho entregar minha adoração, eu venho usar a minha garganta, a minha voz, para dizer quanto eu Te amo, Senhor. Mas isso é aqueles que verdadeiramente querem crescer no Senhor. Por isso que em Tiago capítulo 2, Tiago 2, 18 diz o seguinte: Tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me tua fé sem obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Eu vou repetir: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Ou seja, amados, aqui vem o outro lado. Por outro lado, de que me serve tanto jejum, oração e dizer que eu leio a Bíblia de Gênesis até Apocalipse, se eu não ativo a minha fé? Se eu não começo a ativar a minha fé através das minhas obras? Me mostre, igreja, me prestem atenção nisto. Me mostra a tua disciplina espiritual e eu te mostrarei a tua linha generacional. Pais, quantos pais tem aqui? Levantem a mão os pais, homens, pais. Me mostra a tua disciplina espiritual e eu te mostrarei a tua linha generacional. Porque um pai disciplinado gera um filho disciplinado. Um pai indisciplinado gera um filho indisciplinado. Nós dizemos aos nossos filhos: limpa isto, organiza aquilo, limpa teu quarto, lava o banheiro. Mas quem nos diz a nós: limpa a tua mente, limpa o teu coração, limpa a tua vida? Quem nos corrige a nós? Estamos cheios de dar ordens, mas não queremos ordenar a nossa vida. Amados, necessitamos entender que quando um pai tem um braço espiritual forte e leva a lenha para casa para manter a chama espiritual acesa, tem uma esposa que sabe que o seu marido cuida dela e dos seus filhos. Necessito repetir isso. Quando um pai tem um braço espiritual forte e leva a lenha para casa para manter a chama, o fogo aceso em casa, tem uma esposa que sabe que esse homem cuida dela e cuida dos filhos e lhes dá segurança.
Amém? Amém, homens? Vocês já viram aqueles casais onde a mulher é bonita e o homem é feio? Eu estou vendo vários. Começando por mim. Irmãos, eu quero te dizer algo. A mulher sábia não está preocupada em músculos. A mulher sábia não está preocupada na beleza masculina. Está preocupada num homem que verdadeiramente tem um braço espiritual forte e que possa manter a chama acesa do fogo do Espírito de Deus dentro de casa. Há muitos homens nas realidades de hoje que estão cheios de músculos, mas com a alma derrotada, e muitos são covardes. Hoje estamos vivendo uma geração de homens que por fora aparentam um estado físico de homens, mas por dentro são crianças mimadas. De homens que não se posicionam espiritualmente. Hoje está difícil encontrar homens de verdade. O presente mais importante que um esposo pode dar para sua esposa é uma disciplina espiritual, onde o esposo pode olhar para a esposa e pode falar para ela: don't worry, baby, não te preocupes, bebê, aqui está teu homem. Mas sabe, hoje em dia, irmãos, não estou falando de dinheiro, tá? Não estou falando a questão de dinheiro. Mas, irmãos, hoje em dia há situações em que a lenha é a mulher quem carrega. O braço forte é da mulher e não do homem. Porque há muitos casos em que as famílias se mantêm de pé, porque quem está jejuando, orando, clamando, buscando, congregando na presença do Senhor é a mulher e não o homem. Porque hoje em dia estamos vivendo uma geração de homens fracos, de mente fraca, de coração fraco, desprovistos de caráter, que escolhem trabalhar mais e descuidam a presença do Senhor. Outros nem trabalham, não se esforçam. Terminamos mais um ano 2025 com a mesma miséria espiritual de sempre. A pergunta é: aonde estão os homens? Porque muitos homens não tiraram o mundo de dentro deles. Estão como o povo de Israel. O Senhor nos libertou da escravidão. Estavam no deserto, caminho à terra prometida, mas eles estavam com saudade dos alhos e das cebolas. E muitos homens ainda estão com saudade das coisas mundanas, saudade dos amigos do passado, saudades dos lugares onde andavam, saudades do que faziam antes, e esqueceram das coisas de Deus. Porque não estamos tendo uma disciplina. Eu quero te dizer, homem, levante tua mão, homem. Quem tem que orar mais na tua casa é você. Quem tem que jejuar mais na tua casa é você. Quem tem que buscar mais a presença de Deus é você. Quem tem que dar o exemplo para os teus filhos mais do que a tua esposa é você. Josué diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Gramaticalmente falando, está errado. Deveria dizer minha casa e eu, para que se escute bonito, conforme a lei da gramática portuguesa.
firmeza, mas ele não estava nem aí para a gramática, ele estava preocupado com o espiritual. Ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Sabe por quê? Porque ele estava dizendo: eu sou a autoridade da minha casa, eu me posiciono como tal, que a minha casa me segue. Amém, irmãos? Então a pergunta é: até quando você vai deixar que seja a tua esposa quem gere um braço espiritual forte para carregar a lenha e manter o fogo aceso na tua casa? Até quando? Porque muitas vezes as mulheres chegam sozinhas na igreja e os maridos ficam em casa com a desculpinha do estou cansado, ou estou fazendo isso, estou fazendo o outro. Eu estou falando isso por experiência própria, porque muitos anos atrás, quando estava voltando às coisas do Senhor, eu queria colocar essas desculpas. E nunca esquecerei que um domingo culto pela manhã lá no Peru, estou te falando do ano 2014, a minha esposa se arrumou as crianças para ir para a igreja. Eu estava fazendo o tempo, estava me fazendo de louco. E ela chegou e me falou: tu não vai para a igreja? Eu falei: não, que hoje eu tenho que ir na empresa, porque eu tenho que ir a limpar, eu tinha uma empresa lá. Ele falou: beleza, se tu não quiser eu vou. Eu vou pegar os meus filhos, eu vou para a casa de Deus. Aí se tu quiser fica. Aí eu feito uma chama, esperei ela sair. Quando ela virou as costas, fechou a porta, eu fui rapidinho no chuveiro, tomei banho e fui aparecer lá na igreja. Porque entendi que a responsabilidade é minha, não dela. Mas eu confesso para vocês, irmãos, que hoje em dia está mais difícil encontrar homens de verdade. É difícil encontrar homens de verdade que verdadeiramente queiram se comprometer com Deus. E no terceiro ponto, com isto eu concluo: sacode a serpente. Coloca a terceira imagem, por favor, Eduardo. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo sendo mordido pela serpente, e ele sacudiu a mão. Mas há pessoas que les encanta estar com a serpente pendurada na mão. Ele foi mordido, mas se sacudiu a serpente. Mas há pessoas que se encantam continuar com a serpente pendurada na mão. Chegam na igreja, já chegam com o moço. Aí as pessoas perguntam: o que você tem, irmão? Nada. Com um espírito de comiseração, para as pessoas terem lástima. O que você tem, irmão? Todos, irmãos, podemos ser mordidos pela serpente. Mas cabe a nós queremos nos sacudir disso. Não continuar nos mantendo, irmãos, nessa situação. Muitos tinham que se sacudir a amargura faz tempo, mas continuam com uma alma amargurada. Muitos levam anos levando cargas que devem ter sacudidas há muito tempo, mas continuam com elas. Me chama a atenção que quando Paulo foi mordido, ele não foi dobrar joelhos para orar, não foi fazer jejum, ele se sacudiu a serpente. Sabe por quê? Porque ele sabia que havia poder de Deus na vida dele. Aleluia. Ele sabia que havia presença de Deus na vida dele. E isso que nos está faltando a muitos cristãos: nos sacudir a serpente. Quer dizer que se tu tens uma aplicação no teu telefone
Porque hoje está tudo fácil aqui. Se tu tens uma aplicação no teu telefone, onde cada vez que tu abres ela, aparece uma mulher seminua fazendo alguma propaganda de algo, ou talvez alguma dessas ovelhinhas que gostam de postar fotos assim lá na internet. Porque a vezes tem irmãzinhas que botam uma foto em biquíni assim na praia, redimida pelo sangue do Cordeiro. Porque esse costume está tendo hoje as pessoas. Botam fotos na internet para chamar a atenção, fotos provocativas com uma passagem bíblica. Esforça-te e seja valiente. Se esforce e seja corajoso. Então, irmão, se isso tu abres o teu telefone e aparece isso, você sacode a serpente, apaga esse aplicativo. Quanto mais se você sabe que tu tens fraqueza necessária na tua vida. Deixa de andar com amizades que te arrastam para a destruição. O inimigo sabe qual é o nosso calcanhar daqueles. Se afasta das amizades do passado que te levavam para os vícios, para a droga, para a bebedeira. Bloqueia eles nas redes sociais, bloqueia eles no WhatsApp. Não necessitas continuar mantendo essas amizades. Há mulheres que têm conversações nocivas com outras mulheres, onde cada vez que vão ter uma conversação, a língua vípida vai saindo da boca. E o Senhor te diz: corta esses relacionamentos que te estão tirando da minha presença, que te estão tirando do foco, que te estão tirando do propósito. Se afasta dos jogos das apostas. Eu conheci um homem nos Estados Unidos que fazia parte do louvor de uma igreja lá, onde cada vez que terminava de tocar, terminava o culto, ele ia direto para o bingo. Porque lá nos Estados Unidos tem muito aqueles ia direto para o cassino. Aqui no Brasil não há cassino, mas tem tigrinho. E tem muitos cristãos perdendo tudo por causa do tigrinho. E o Senhor te diz: sacuda tudo isso. Amados, enquanto você esteja exposto ao fogo, enquanto você esteja exposto ao fogo de Deus, não há serpente que possa destruir a tua vida. Não estou dizendo que você não será atacado. Estou dizendo que você não vai ser destruído. O grupo de louvor pode subir, por favor. Paulo, irmãos, estava focado no que ele estava fazendo. Porque ele... Me prestem atenção aqui, irmãos. Paulo estava tão focado no que ele estava fazendo, porque ele não somente foi mordido pela serpente, ele esteve sujeito às críticas das pessoas, porque ele foi mordido pela serpente e as pessoas falaram: foi mordido porque ele é um assassino, ele é um homicida, a justiça divina chegou. Porque é isso que as pessoas sabem fazer quando você está na prova. Quando você está fazendo algo, mas ele não perdeu o foco, ele continuou levando lenha para a fogueira, para que os demais continuem se aquecendo. O que nós mais vamos ter, irmãos, são críticos se levantando contra nós. Nesta última viagem que estava fora, tenho um amigo que conheço há muitos anos, em Goiânia, onde ele é crítico demais das igrejas, critica tudo. É tão crítico que ele não fica em nenhuma igreja, fica um tempo numa, fica um tempo noutra, fica um tempo noutra e fica um tempo noutra.
E ele me mandou uma mensagem, porque eu postei uma foto que eu estava passeando nos Estados Unidos. E ele disse para mim: assim que graça, é fácil dizer que vai fazer missões, que vai pregar a palavra nos Estados Unidos. Porque é melhor tu não vai para a África, que lá tem gente necessitada. Eu disse para ele: meu irmão, eu vou te dizer algo, que não vou para a África, porque Deus não me mandou para a África. O dia que o Senhor me manda, eu vou. Em segundo lugar, os países africanos podem estar passando por extrema pobreza, mas eles são mais cristãos que nós. Eles têm mais presença de Deus do que nós. Eles podem não ter nada financeiramente, mas o que mais buscam é a presença de Deus. Agora, esses países aqui, Europa, América, eles têm absolutamente tudo, mas eles estão vazios de Deus. Estão mortos espiritualmente. Eu falei: não estou me justificando, porque não tenho que me justificar contigo, falei. Mas eu estou te dizendo porque tu és uma pessoa que gosta de encher a sua boca de críticas, mas tu não fazes nada, porque é fácil criticar. Quem mais critica é aquele que não faz nada. Você está ligado nisso? Aquele que está ocupado fazendo alguma coisa, você está preocupado em criticar, em ver o que os demais estão fazendo. E por último, eu disse para ele: se eu estou aqui porque o Senhor me mandou, pronto. E vou te dizer algo, irmãos. As igrejas americanas antes enviavam missionários para fora, agora eles estão clamando por missionários. A maioria de igrejas americanas está cheia de gente velha. As pessoas estão envelhecendo, não tem jovens. Os cristãos velhos estão morrendo, são enterrados, sabe onde? Do lado das igrejas, porque lá existe uma lei que o cemitério pode ser do lado do templo. Ou seja, aqui o estacionamento pode virar um cemitério dos cristãos velhos das igrejas. Então tu vês, quando vai numa igreja, tu vês mais gente enterrada do que dentro da igreja. Templos que estão sendo vendidos porque já não tem membros. Empresas que estão comprando esses templos para alugar a igreja de igrejas hispanas, igrejas asiáticas, igrejas russas. De manhã tem 2 cultos, de tarde tem 3 cultos com igrejas diferentes, tudo virou um negócio. As pessoas estão vazias. Pregar numa igreja lá é a mesma coisa do que pregar num funeral. Ou pior ainda, porque no funeral pelo menos as pessoas estão chorando. A sensibilidade de algo, as igrejas lá não estão sensíveis a nada. Sabe por quê? Porque as pessoas têm um foco só na vida. E tu conversas com eles, eles só têm um foco na vida. Por isso viajaram para lá, pelo sonho americano. E eles têm um único objetivo: trabalhar, ganhar dinheiro, adquirir, comprar, trabalhar, horas extras, ganhar dinheiro. Eu te pergunto, igreja, em que nos diferenciamos? Se muitos de nós somente estamos vivendo para trabalhar, adquirir, ganhar dinheiro, eu preferiria trabalhar antes de que vir nas únicas 2 horas que eu tenho na semana, de vir a cultuar o Senhor, ouvir palavra, fortalecer o meu braço espiritual. Não, eu decido trabalhar naquele horário. A igreja que espere, o Senhor que espere, porque o Senhor sabe que eu tenho que adquirir, conseguir, conquistar, porque eu tenho minha família, tenho minha esposa, tenho meus filhos, eu tenho meus sonhos, tenho meus planos, tenho meus projetos. Ninguém paga as minhas contas, ninguém tem que se preocupar comigo. E vamos fortalecendo o nosso braço financeiro, conquistando, adquirindo, ganhando. E o espiritual vai morrendo. E se a igreja brasileira não acordar, chegará um tempo onde os grandes templos terão que ser vendidos. Porque as igrejas estarão vazias. Porque as igrejas estão envelhecendo. E sabe que a igreja? Eu quero te dizer algo. Nós estamos envelhecendo.
Cadê os nossos jovens? Cadê os jovens dessa igreja? Estamos envelhecendo. ¿Sabe por quê? Porque hemos tirado aquele que deu tudo na cruz do Calvário pelas coisas que esse mundo oferece. Nossas prioridades em nossa vida hoje são outras, menos a cruz. Nossa prioridade nessa vida é conquistar mais. Mas quantos de nós temos pedido ao Senhor: Senhor, me ajuda a ser um homem mais espiritual do que eu já fui? Fica de pé, por favor. Sabe o que diz Hebreus 12:2? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz.